É muito complicado a gente lidar com os ciclos econômicos, com as altas e com as baixas. A gente tende a ser muito otimista nos momentos de alta e muito pessimista nos momentos de baixa. Vamos ver. Então, quando está subindo, a gente acredita que não vai mais parar de subir. Tá? Até mesmo que seja o preço de um produto que a gente compra, a gente fica desesperado. E quando está caindo, a gente acha que vai cair até afundar. Então, todos nós não temos muito meio termo. Tá? Eu, inclusive, embarco nessa, apesar de me policiar, acabo embarcando, porque é muito complicado a gente sair fora da multidão. Então, aqui está o preço do petróleo, tá? Em 74 teve um grande choque, depois em 79 outro grande choque. Tá? Então quem viveu nessa época achava que era o fim do mundo, o Brasil na época era importador de petróleo. Foi isso aqui que ocasionou a grande crise da dívida externa brasileira, que nós vivemos uma grande crise de 1980 a 2005, mais ou menos, os 25 anos de crise brasileira. E a gente achava então que o petróleo ia ser caro para o resto da vida, tá? Os árabes estavam mandando no petróleo, ninguém imaginava que o petróleo ia baratear. E depois desses dois choques, tá vendo? O petróleo acabou caindo de preço. Caiu, aí ninguém achava que ia subir mais. Aí com a entrada da China no OMC, tá vendo? Isso aqui é mais ou menos o efeito China, teve uma nova elevação. Quando chegou em meados de 2008, em março mais ou menos de 2008, todo mundo achava que o petróleo ia a $200, que não ia parar mais de subir. Aí aconteceu a crise de 2008 e caiu. Ó. E aí todo mundo acha que vai ficar barato, que a Petrobras ia quebrar. Aconteceu que o petróleo subiu de novo. Então, essas idas e vindas que é difícil da gente lidar com elas e encontrar o meio termo. É bem complicado. Mas dá para a gente traçar uma linha de tendência de longo prazo e ver que no último meio século, nos últimos 50 anos, o petróleo vem se escasseando e vem subindo de preço a uma certa taxa, tá vendo? Eu calculo que 3,5% ao ano acima do preço das exportações mundiais. Então, ultimamente, principalmente depois da entrada da China no OMC, o petróleo tem ficado acima dessa linha de tendência minha. É possível, tá? Isso aqui é difícil prever, que se encontre um substituto para o petróleo, até mesmo gás do xisto, e o petróleo inverta essa curva aqui. Mas eu não estou acreditando, pelo menos no curto prazo. Tá? Energia solar, alguma coisa. O negócio é que o petróleo está caro. Tá? Ele não está subindo mais como ele estava subindo em 2008, nem caindo. Ele está mais ou menos estável, em torno dos $100, mas ele ainda está caro. O PIB do Brasil também recentemente caiu em dólar, então nós perdemos espaço. Mas se você fizer uma análise de longo prazo, dos últimos 300 anos, a gente repara que o Brasil sempre ganhou espaço no PIB mundial. E depois que os militares entraram no poder, depois do golpe de 64, o Brasil está ganhando mais rapidamente. Então esse trem oscila, mas tem uma linha de tendência. Essa linha de tendência a gente pode ver mais claramente quando a gente coloca aqui em escala logarítmica, que a gente vai ver que essa linha de tendência não é nova, é coisa de 300 anos. Então o Brasil vai continuar ganhando espaço no mundo. Agora o interessante também é o Ibovespa, tá? São as ações. Elas oscilam mais fortemente. Então, com o milagre econômico, o Ibovespa subiu bastante. Depois, com a crise da dívida externa, tá com aquela crise do petróleo que eu mostrei, o Brasil realmente entrou numa depressão profunda, tá? Teve aqui um espasmo com o plano cruzado em 86, mas foi coisa que se acabou. Aqui a pior crise da Bolsa Brasileira, que foi quando o Nagy Narras quebrou a Bolsa Brasileira. Depois, com o plano cruzado, ele subiu, tá? O Fernando Henrique Cardoso fez um populismo cambial, quebrou o Brasil, e com a ameaça do Lula entrar no poder também deu outra queda. E aí subiu com o efeito China, caiu com a crise de 2008, subiu e agora está tendo uma crise mundial. Eu acho que uma reversão de tendência, tá? A China crescendo mesmo. E o modelo brasileiro, do Ike Batista, daquela ilusão do novo Eldorado brasileiro, se perdeu, e as ações, má administração, tanto das empresas públicas quanto privadas, fez com que caísse. Então as coisas são cíclicas, uma hora o otimismo, outra hora o pessimismo. E o que essas linhas, que são linhas auxiliares, tá, para a gente ver, eu acredito que o meu modelo aqui agora vai sofrer uma inversão de tendência, então esse modelo não vai servir mais, tá, não vai continuar crescendo como vinha no passado. Então aqui vai ter que uma reversão, eu acredito numa reversão.
Mas é interessante notar que o Ibovespa, ele parece que tem espelhos, tá? Ele sobe e desce como subiu. Sobe e desce, tá vendo? São coisas parecidas, ó. Tem essa alta aqui, tem essa aqui, e parece que no meio faz tipo um espelho, tá vendo? Então se você olhar essa subida aqui, ó, tá vendo? Subiu, desceu, aqui, ó, essa aqui faz par com essa, esse com esse, e um pico no meio, tá vendo? Aqui, ó, um M, né? Dois picos e duas quedas, da maneira com que subiu, aparentemente desce, tá vendo? Desceu rápido, sobe rápido. Subiu lentamente, está descendo lentamente. Então é bem interessante que as coisas são bem parecidas. Então qual é a conclusão que a gente chega? O petróleo vai continuar caro. Não sei se vai continuar subindo acima das exportações mundiais, mas vai continuar caro porque o petróleo é um combustível que não se renova. Então deu muito gás para a economia mundial durante os últimos 100 anos, pelo menos, né, no século XX. Mas agora está meio complicado e o mundo provavelmente vai continuar crescendo pouco como está crescendo agora. O Brasil vai continuar aumentando a sua importância diante do mundo, tá? Tanto quanto o PIB, quanto as exportações. Isso aí não é coisa nova, é coisa de 300 anos e só vai continuar. E o Ibovespa vai continuar oscilando forte. Por quê? Porque é da natureza do Ibovespa e das ações oscilar. Falou, moçada?